Eu quero só aproveitar para, nesse momento, apresentar o meu amigo, vou chamar o meu amigo pastor Eduardo Batista. Nós escolhemos um pastor à minha altura para fazer a semana de oração, não é, pastor? Pastor Eduardo Batista, ele está trabalhando em Minas Gerais já há quantos anos, pastor? 8 anos, pastor. 8 anos como diretor do Ministério Jovem, ali da Associação Mineira Central. E ele tem uma agenda bem cheia, é bastante requisitado para pregar. Provavelmente muitos de vocês já ouviram algum vídeo por aí pregando, né? Ele é familiar a vocês e dedicou essa semana do trabalho dele, da família, para estar aqui conosco compartilhando a palavra de Deus, para dirigir as mensagens. Que o Senhor Deus te abençoe. Obrigado. E te dirija. Bem-vindo à Igreja Central de Curitiba. Receba o nosso calor, a nossa amizade e as nossas orações por ele também. Deus abençoe. Povo de Deus, bom dia. Eu gostaria de convidar você a abrir a Bíblia no livro de Êxodo, lá no capítulo 15. Se você por acaso perceber que há alguém próximo a você que não tem nas mãos a Bíblia, por favor, preocupe-se em dividir o texto com esta pessoa para que todos possamos acompanhar a leitura das Sagradas Escrituras. Êxodo 15, nós vamos ler a partir do verso 22. Enquanto você procura, já vira para a pessoa que está do seu lado e diz assim: você é muito bonito. Aproveita, vai. Especialmente se de repente você está encalhado, tem alguém do teu lado aí, ó, olha a força que eu já estou te dando. Para a mesma pessoa, diga assim: mas eu sou mais. Escolhe outra vítima. Escolhe outra vítima e diga assim: você é muito inteligente. Para a mesma pessoa, mas eu sou mais. Legal, né? Dá uma inflada, né? Faz a gente se sentir bem. Já economizou umas 2 semanas de psicólogo, né? Escolhe a última pessoa e fala assim: você é muito pecador. Para a mesma pessoa, mas eu sou muito mais. Pensou que ia se dar bem o tempo todo, né? Nós não estamos nos alegrando com o pecado, não. Mas aonde abundou o pecado, nesta manhã, você já está tendo o encontro maravilhoso com a graça de Deus. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Deus seja louvado. Êxodo capítulo 15, verso 22, diz assim: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho. Nome do líder, Moisés. Nome do povo, Israel. E saíram para o deserto de Sul e caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Deixa eu ver se você entendeu o texto. Nome do líder? Com mais propriedade. Nome do líder? Nome do povo? Durante quanto tempo eles caminharam sem encontrar água? Finalmente chegaram a Mara. Como é que é o nome do lugar? Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara porque eram amargas. Etimologicamente a palavra Mara significa amargura. Se houver alguma Mara aqui nessa manhã, Jesus vai transformar sua vida, viu, filha? Chegaram a Mara, mas não puderam beber as águas porque eram amargas. Verso 24. E o povo reclamou contra Moisés, dizendo: Moisés, Moisés, o que nós vamos beber? Aliás, diga-se de passagem que o povo reclamava de tudo. Você conhece alguém que só sabe reclamar? Não precisa olhar. É muito comum encontrarmos esse tipo de gente, reclama de tudo, e o povo de Israel era assim. Aliás, se Moisés levantava cedinho e ia buscar o maná, hoje eu levantei muito cedo, eu vou ser o primeiro a buscar o maná. Quando o povo chegava, olhava para Moisés: você é fominha, hein? Primeiro a pegar o maná, vou te falar, hein? Aí Moisés, nossa, ficou feio, né?
No dia seguinte, Moisés levantou cedo da mesma forma, mas deve ter pensado, eu vou pegar o maná por último, porque o povo me chamou de fominha, aí Moisés vai por último. O povo olhou para ele, mas você é preguiçoso, hein? Se levanta cedo, é fominha. Se vai depois, é preguiçoso. Aí Moisés pegou o maná e foi comer um pouquinho afastado do pessoal. Nossa, Moisés é metido, né? Não se mistura com os pobres. Se Moisés apanhava o maná e ia comer perto do povo, nossa, Moisés é político, a quadrienal está se aproximando, ele quer ganhar votos. Não existia chance nenhuma de agradar esta gente. Eles eram murmuradores, eles reclamavam de tudo, de modo que Moisés provavelmente deve ter assumido um compromisso particular de não mais agradar o povo, mas simplesmente agradar a Deus. E eu sabe de uma coisa? Eu acho que seria neste momento algo muito plausível da nossa parte, muito coerente, pararmos de viver em função de agradar outras pessoas e a partir de agora nos preocuparmos tão somente em agradarmos o Senhor nosso Deus que está aqui nesta manhã e vai nos abençoar. Eu quero que minha vida seja um palco para a manifestação da glória de Deus. Quem crer nisso e deseja a mesma coisa, diga amém. Mas o povo reclamou, Moisés, o que é que nós vamos beber, Moisés? Verso 25. Então Moisés clamou ao Senhor e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou a Moisés nas águas e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação e ali os provou e disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos seus olhos e deres ouvidos aos teus mandamentos, guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das quem veio sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Verso 27 e último. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Deixa eu ver se você entendeu a história. Nome do líder que guiava o povo? Nome do povo. Quantos dias eles caminharam sem encontrar água? Finalmente chegaram ao lugar chamado? E as águas não eram potáveis, porque eram? Mara significa amargura. E Deus fez um milagre, uma árvore nas águas, e a água se transformou em uma água potável, e ali Deus deu estatutos e ordenanças e disse tudo aquilo que acabamos de ler. Esta é a palavra de Deus e eu creio que ela nunca volta vazia, e nessa manhã não será diferente. Na nossa vida que estamos aqui, na sua vida, você que me assiste através da internet, Deus está reservando este momento todo particular para que a nossa vida seja edificada sobre a rocha que é Cristo Jesus. Por isso, para a pessoa que está do seu lado, diga: Deus vai abençoar você. Para a mesma pessoa, diga: a tua vinda aqui não foi em vão. Posso ouvir um amém? Amém. Vamos orar. Querido Deus, é muito bom estarmos reunidos em Teu nome, diante da Tua presença, termos em nossas mãos a Tua poderosa palavra, e nós precisamos que mais uma vez, como em tantas outras ocasiões, o Teu Espírito que já tem se manifestado neste lugar, mais uma vez alcance o território de nosso coração. Se há alguém aqui precisando de conforto, que este conforto o atinja. Se há alguém aqui precisando que sua fé seja mais desenvolvida, que nesta manhã esta fé se desenvolva. Se há alguém aqui precisando se arrepender de alguma coisa, que Teu Espírito haja de tal modo que esta pessoa seja levada ao arrependimento, à confissão e, consequentemente, ao perdão que só o Senhor pode dar. Precisamos de muitas coisas e Tu sabes, ó Deus, quais são as nossas necessidades. E nós estamos Te clamando que, em nome de Jesus, Tu possas estar suprindo as nossas necessidades de acordo com a Tua vontade, porque nem sempre sabemos o que é melhor para a nossa própria vida. Este é o lugar escolhido pelo Senhor, para que Tu, ó Deus, faça aqui o que o Senhor bem aprouver. Até mesmo, se existe alguém aqui precisando de um puxãozinho de orelha para voltar para o caminho estreito, que embora sendo estreito é o único que conduz à vida eterna, que Tu, ó Senhor, também possa dar esse puxãozinho de orelha, porque de vez em quando também temos esta necessidade. Fica conosco.
em nome de Jesus. Amém. Ao olhar para o contexto bíblico, nós entendemos que estamos falando de cerca de 600 mil homens atravessando o deserto em direção à terra prometida. 600 mil homens é a informação que o contexto me fornece. Só que o contexto, ao declarar 600 mil homens, não está levando em consideração mulheres, não está levando em consideração crianças e muito menos jovens que, não aptos para a guerra, possuem a faixa etária dos 18 anos para baixo. Se formos levar tudo isso em consideração, os estudiosos da Bíblia declaram que nós estamos falando de Moisés conduzindo uma população de pelo menos 2,5 milhões de pessoas. 2,5 milhões de pessoas em meio ao deserto, desde o Egito em direção à terra prometida. Eu tive a alegria de fazer esse percurso e eu visitei este lugar onde acredita-se ser o Poço de Mara, e eu vinha num ar-condicionado maravilhoso em um ônibus double deck, e quando paramos ali para visitar este lugar, descemos e saímos do céu para um verdadeiro inferno, mais de 50 graus, um calor complicado. Enfim, o Moisés tinha a responsabilidade de liderar 2,5 milhões de pessoas sob difíceis situações, sob situações bem complicadas. Certamente você há de convir comigo que a tarefa dada para Moisés não era nada fácil. Já temos dificuldade, às vezes, de conduzir os nossos filhos pequenos em meio a um shopping. Agora você imagina conduzir os nossos liderados, 2,5 milhões de pessoas, em meio ao deserto, em direção à terra prometida, percurso que você já sabe demorou 40 anos. Tarefa dada a Moisés por Deus, difícil, muito difícil. E para piorar a situação, um líquido essencial à preservação da vida, à manutenção da mesma, chamada água, faltou. 3 dias sem o precioso líquido da vida. E você precisa de água, você sabe perfeitamente por quê. Você precisa de água para repor os líquidos perdidos, através do suor, da urina, das lágrimas. Você precisa de água para pregar, você precisa de água para regular o seu trânsito intestinal, manter a temperatura do corpo, enfim. Água é sinônimo de vida. O próprio Cristo é representado como sendo a água da vida. E o precioso líquido faltou durante 3 dias. E eu fico pensando na cena dos filhos procurando os seus pais, fazendo suas queixas, o cantil sendo vasculhado e absolutamente nenhuma única gota de água. O caos tomou conta, a necessidade à flor da pele. Por mais que você conversasse sobre outros assuntos, não havia como fugir da tua necessidade que te incomodava. Sede, sede, água, água. Este era o quadro apresentado pela Bíblia neste momento. E diante disso, alguém chega a uma região que posteriormente foi denominada de Mara, e sem pedir orientação de ninguém, sem pedir conselho de ninguém, esta pessoa se dirige ao reservatório, já anunciando que havia encontrado a resposta, a solução. Nossas necessidades serão supridas, o nosso sofrimento vai chegar ao fim. E Ellen White, ao relatar esta passagem, ela me dá uma informação que eu considero muito preciosa. Ela diz assim: a multidão se apinhou no reservatório de Mara. Eu pensava diferente antes de ver a declaração de Ellen White, que um povo muito educado iria fazer assim: gente, estamos 3 dias sem consumir absolutamente nenhum gole de água, estamos aí numa situação complicadíssima, necessidade à flor da pele, somos mais ou menos 2,5 milhões de pessoas, vamos organizar uma fila, pessoal, primeiro as crianças, depois as senhoras aí, as mais idosas, a rapaziada, por gentileza, que é um pouquinho mais forte, fiquem por último. Organização aqui, tudo bonitinho, que nós somos muito educados. Você acha que foi assim? Já foi em almoço de igreja? Já foi? Todo mundo correu ao mesmo instante para o mesmo lugar. Resultado: crianças foram pisoteadas,
velhinhos foram deixados para trás. E eu posso até me arriscar a dizer que houve um ou outro que provavelmente deve ter perdido a sua vida nesta luta, nesta corrida para saciar a sua necessidade, para saciar a sua sede. E já reparou que o mundo que nós estamos vivendo é muito semelhante, continua sendo muito competitivo? As pessoas, para saciarem suas necessidades particulares, se for preciso pisar em uma outra pessoa que esteja próximo a ela, próximo a ele, ele vai pisar, ele vai machucar, ele vai deixar você para trás, porque o mundo é assim. O que importa é satisfazer a minha necessidade particular, pessoal, nem que para isso eu precise pisar em você. E nesta manhã, de repente, eu estou me dirigindo a você e você se sente assim, pisado, machucado, magoado. Alguém, para conseguir alguma coisa, teve que deixar você para trás, pisou em você, magoou você, e você sabe do que eu estou falando. Este é o mundo que nós estamos vivendo, onde seres humanos pisam uns dos outros para cada um suprir a sua própria necessidade. O primeiro a experimentar a água também foi o primeiro a concluir que ela era imprópria ao consumo. Resultado, estamos agora contemplando um quadro onde temos mais ou menos 2,5 milhões de pessoas frustradas, decepcionadas, amarguradas. A água não era aquilo que elas imaginavam. A necessidade não foi suprida. Grupo de gente frustrado, decepcionado e amargurado. Foram com um afã tão intenso para buscar a resposta, a solução, mas o resultado foi triste, frustração, decepção, amargura. Olha para você, de repente se assemelha a indivíduos que pertenciam ao povo de Israel. Está vivendo neste momento, em tua experiência particular, um processo de frustração. Você foi atrás de uma água e a água não era aquilo que você imaginava. Você se casou e o teu casamento não é exatamente como você sonhou. Você lutou tanto para conseguir aquele emprego e agora de repente está meio frustrado, está meio decepcionado, confiou tanto em alguém e este alguém pisou em você, te deixou para trás e agora você está um tanto quanto frustrado. Olhando para o povo de Israel, eu percebo que em nossos dias o quadro se repete, porque nós temos dezenas, centenas, milhares, milhões, bilhões de pessoas frustradas mundo afora. Às vezes dentro da própria igreja, às vezes você está frustrado dentro da tua própria casa, com membros da tua família, você não esperava que teu cônjuge fizesse isso com você, trair a tua confiança por páginas da internet, você não esperava descer a um tão baixo nível de moral, nem você acreditava que poderia ir tão longe. Você está frustrado com as pessoas, frustrado consigo mesmo, e às vezes estamos tão decepcionados com as águas que estamos consumindo mundo afora, que em alguns casos uns vão mais longe ainda e dizem assim: pastor, eu estou frustrado com o próprio Deus, Ele me abandonou, Ele não me escutou na hora que eu mais precisava, o milagre que eu queria Ele não me concedeu. Nessa manhã eu me dirijo para algum internauta que nos assiste, algum membro que está aqui. Você que chegou até aqui, traz no seu coração alguma frustração? Pastor, eu criei o meu filho para que ele fosse um ícone na igreja, para que ele estivesse nos caminhos de Deus, para que ele fosse uma bênção. Meu filho está nas drogas, pastor. Se misturou com quem não prestava e hoje não está aqui para contemplar o início da semana de oração jovem que esta igreja está fazendo. E sabe, pastor, eu olho para os meus filhos, eu estou frustrado. Eu olho para o meu casamento, eu estou frustrado. Eu olho para a minha vida financeira, eu estou frustrado, pastor. Estou bebendo águas amargas e elas estão me fazendo mal, estão me roubando a paz, tirando o meu sono. Há alguém aqui que está consumindo águas amargas? Essa mensagem é para você. Esse texto é para você. E diante do caos que se instalara em meio à caminhada do povo de Israel em direção à terra prometida,
É possível, ao contemplarmos de um modo mais detalhado, que este povo, que absolutamente ninguém se aproximou do líder chamado Moisés, o porta-voz de Deus, e disse assim: Moisés, estamos com problemas. Seguinte, Moisés, descobrimos que há um reservatório de água logo mais à frente, e nós gostaríamos de obter de você, Moisés, um conselho. O que você acha da gente consumir aquelas águas? Moisés teria dito: não, aquelas águas são impróprias para o consumo. Moisés ficou 40 anos peregrinando no deserto, inclusive nesta região aí, conhecia a mesma como se fosse a palma da sua mão. Teria dito: esta água não é boa para o consumo, acalmem-se, a solução está vindo, Deus já está trabalhando, Deus já está providenciando, mas ao contrário disso, ninguém quis ouvir Deus através de Moisés, ninguém quis buscar um conselho, ninguém foi em busca de orientação. Alguém deve até ter dito, como é muito comum hoje: se conselho fosse bom, não se dava, vendia. Quer saber de uma coisa, Moisés? Eu não vou te perguntar nada da minha vida, cuido eu. Ninguém tem nada a ver com isso. Por que o pastor tem que me aconselhar? Por que o diretor da escola sabatina? Por que o professor da escola sabatina? Por que o meu pai? Por que a minha mãe? Por que meus avós têm que se intrometerem tanto em minha vida? Da minha vida cuido eu, meu caminho, eu mesmo o construo. Oh, parabéns para você. O resultado tem sempre sido o mesmo. Os sábios, autossuficientes e todo-poderoso ser humano que não quer escutar ninguém, se arrebenta nos postes da vida e o resultado é sempre o mesmo: frustração, decepção, amargura. Minha mãe, quando eu tinha lá pelos meus 9 anos de idade, anunciaram que eu sou mineiro. Eu não sou mineiro. Eu sou carioca, ninguém é perfeito. Eu nasci e cresci no Rio de Janeiro. Hoje eu estou em Minas, recebi um chamado, há 8 anos trabalho como líder de jovens lá. E eu cresci no Rio de Janeiro, num lugarzinho chamado Jardim Paraíso. Se aquilo é o paraíso, eu creio que não existe o inferno. Eu morava ali. Baixada Fluminense, Rio de Janeiro. Jamais visite Jardim Paraíso. A onda na rua lá era brincar de polícia e ladrão. O carioca, ele começa brincando de polícia e ladrão, cresce e não para. Alguém aqui já brincou de polícia e ladrão? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Quem já foi polícia? Quem já foi ladrão, levanta a mão. Vou pedir para o pastor prestar mais atenção em você. Eu não sei como é que você brincava de polícia e ladrão. Não sei. Mas como eu brincava, eu vou te contar. Lá na rua, a rapaziada cortava um pedaço de madeira no formato de uma espingarda. Apanhavam elástico lá nos objetos de costura da mamãe, dobravam o elástico, pregavam o mesmo com um preguinho ou uma tachinha, esticavam o elástico, dentro do elástico colocavam uma tampa de garrafa de metal. Hoje é plástico, mas antigamente era de metal. E aqui, na base da arma, um pregador de roupas, e você abria o pregador que estava aprisionado na madeira e prendia o elástico e, consequentemente, a tampinha e usava a sua espingarda. Amigo, quando era apontado para você, apertava o pregador, liberando o elástico e ela enviava a tampinha de garrafa, ia numa velocidade espetacular.
batia no nosso organismo e ficava aquela marca horrorosa. Em alguns casos até inchava, porque tinha os maus elementos que faziam usavam o elástico como sendo o elástico de soro, para ser mais rápido, mais veloz. Tinham outros maldosos que faziam a arma com 3 elásticos, 3 pregadores, e eram 3 tiros. Isso não era uma arma, isso era uma metralhadora, meu irmão. Todo mundo na rua tinha a maldita arma, menos eu. Tomava tiro de todo mundo. Chegava em casa todo baleado. Isso me aborrecia. E um dia, muito aborrecido, eu virei para minha mãe e disse assim: mãe, eu quero uma arma. Ela olhou para mim: você está maluco, moleque? Mãe, eu quero uma arma, eu preciso de uma arma. Olha quanto tiro que eu estou levando. Levantei a camisa. Todo marcado, todo alvejado. Tá, e como é que é esse negócio de arma? Que brincadeira é essa? Eu expliquei para ela que eu tinha que pegar o elástico na máquina de costura lá dela, lá, madeira, cortar madeira e pegar o machado para cortar madeira. Para. Pegar o quê? O machado. Não. Para com essa brincadeira. Não quero você pondo a mão no machado. Aliás, a partir de hoje você não vai mais para a rua. Você não vai brincar mais disso daí com os seus amigos. E eu pensei, ela vai esquecer, né? No dia seguinte, cheguei da escola, joguei minha mochila num canto, almocei. Ela já estava indo tirar o cochilo da tarde, que era usual para ela, e eu já estava saindo, e ela percebeu: vai para onde? Eu vou ali na rua. Fazer o quê? Vou brincar. De quê? Polícia, ladrão? Não. Volta. Eu voltei. Ela trancou a porta, foi dormir para garantir que eu não saísse. Enquanto ela tirava o cochilo dela, eu já havia observado onde ela havia escondido a chave. Fui até a porta, pus a chave, rodei a mesma, peguei na maçaneta, mas porta de pobre é o inferno. Quando eu puxei, acordei a minha mãe. Olhei para ela, continuava dormindo, fiquei feliz da vida, fui lá nos fundos do quintal, onde tinha um armário de ferro vermelho, já havia catado o elástico, já estava com a madeira, finalmente peguei o machado, que ela havia dito, para não apanhar. Encostei o machado no chão, o pedaço de madeira no chão, apoiei junto ao tórax e comecei a cortar a madeira, com uma inabilidade terrível. Mas enquanto eu estava cortando a madeira, também estava preocupado se minha mãe iria, porventura, aparecer. E enquanto eu cortava, eu também olhava para ver se ela estava vindo. E óbvio, teve uma hora que o machado não pegou na madeira, pegou no meu dedo indicador esquerdo. A pontinha do meu dedo ficou balançando. E eu disse assim: tenho que resolver isso antes que a Dona Maria acorde. Solução? Empurrei a tampa da caixa d'água, peguei um balde, pus o dedo dentro. Vai estancar. Daqui a pouco o balde estava tomado por sangue, minha mão da mesma forma, e eu desesperei e, escondido atrás da caixa d'água, comecei a gritar por socorro. Minha mãe acorda assustada, sabia que era a minha voz, mas não sabia a origem da voz. Procura, finalmente me encontra atrás da caixa d'água, quase desmaiado. Ela, como fez medicina em Harvard da Paraíba, rasgou a barra do vestido, pegou o pedaço de tecido, correu na cozinha e pegou pó de café. Minha mãe não era adventista, senão teria pego cevada. Jogou pó de café no meu dedo, enrolou, virou para mim e disse: filho, isso vai se resolver da seguinte forma: ponha o seu dedo para o alto. E eu passei a tarde inteira parecendo a Estátua da Liberdade. No final do dia, eu já estava encostado na parede, porque não aguentei sustentar o braço por tanto tempo. Ela me chamou no cantinho, foi desenrolando,
foi limpando, limpando. E ela disse assim, olha, vai demorar um pouco a sarar, eu não vou te levar no hospital, você vai ficar bom, isso vai demorar um pouquinho. Mas o que foi mesmo que eu havia dito para você? Não, que não era para me sair, não, que mais? Não, que não era para... Que mais? Que não era para pegar no machado. Ah, você pegou. Peguei. Então é o seguinte, você me desobedeceu. É. Então você gosta de apanhar. Não, não gosto. Gosta sim. Porque o único modo que eu vejo é que você gosta de apanhar. E eu sou sua mãe e eu vou dar para você o que você gosta. Mas como assim? Espera aí. Foi lá dentro e pegou o cinturão. E me deu-lhe uma coça, meu irmão, que doeu mais do que a machadada. Enquanto ela batia nas minhas pernas, eu ia pulando, pulando, pulando. Ela dizia, isso é para você aprender a me obedecer. Inventou até uma música, eu nem sabia que ela era compositora. E sabe, já se passaram aí 20 anos, não, 27 anos. E eu estou com a maldita cicatriz aqui no meu dedo. E toda vez que eu olho para essa cicatriz, eu fico pensando, eu não precisava ter essa cicatriz. Não precisava ter chorado como chorei. Não precisava ter apanhado como apanhei. Não precisava ter derramado as lágrimas que derramei se eu tivesse escutado a Dona Maria. Mas não, eu me achava mais esperto do que ela. Quem é a minha mãezinha para falar alguma coisa para mim, tadinha? Não tem muita cultura, não tem muito para oferecer humanamente falando. Quem é ela para dizer o que eu devo fazer ou deixar de fazer? Da minha vida cuido eu, e do auge da minha autossuficiência, do auge da minha pedância e arrogância, eu não preciso escutar ninguém. Talvez eu esteja falando para alguém aqui que se sentindo o máximo, não dá ouvido para o que teus pais dizem, não dá ouvido para o que teu pastor fala, e o pior de tudo, não dá ouvido ao próprio Deus. Vai se arrebentar, sim, senhor. Vai se arrebentar, sim, senhora. Sabe por quê? Porque Deus sempre tem razão e o contrário nunca conseguiu ser provado. Deus não erra. Isso é ponto. Como é que você quer ter felicidade longe do dono da felicidade? Como é que você quer ter vida longe do dono da vida? Como é que você quer ter plenitude longe do único que pode lhe proporcionar tal plenitude? Perdeu o juízo? O que você anda fazendo com a sua vida? Transformando-a em um laboratório para que você possa ter a experiência com as drogas, a experiência com a prostituição, a experiência com o pecado, se afundando, se deteriorando, até quando? É por isso que o apóstolo Paulo é muito claro, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso. É por isso que Deus, olhando para o povo frustrado, decepcionado, amargurado, Deus disse, se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus e fizeres o que é reto diante dos meus olhos e inclinares os seus ouvidos para ouvir os meus mandamentos, vai acontecer isso. Do contrário, vai ser frustrado, decepcionado e amargurado. A gente tem muito mania de colocar o diabo, pastor, o diabo. Eu recebi um jovem essa semana, pastor, adulterei, traí a minha esposa, meu casamento, ela quer se divorciar, pastor, Satanás acabou comigo. Para! O diabo tem o seu reino de destruição, mas quem passou o cartão de crédito lá no motel para ir com a mulher foi você, meu irmão. Então não outorgue ao inimigo a culpa que lhe pertence. Se foi homem para fazer, seja homem para assumir.
E ficamos aí com uma bengala, uma desculpa na igreja, o diabo fez isso, o diabo fez aquilo. Assuma suas responsabilidades diante de Deus. Você não deu ouvidos e por isso está bebendo água amarga. Já sofremos por conta da existência natural do pecado. Mas há muita água amarga que nós não precisaríamos beber se tão somente fizéssemos boas escolhas. Todo mundo está te dizendo que essa companhia aí vai te destruir. Mas você acha que teus colegas são legais demais e o teu pai não sabe o que está dizendo. Todo mundo está te dizendo que você está na beira do precipício, mas você é esperto demais. Absolutamente ninguém procurou Moisés para pedir um conselho. Moisés, o que você acha da gente beber aquela água ali? Ninguém. Como é que você tem a coragem de tomar decisões tão importantes na sua vida sem primeiro buscar a orientação de Deus? E eu tenho uma notícia que talvez você não goste muito. Deus fala muito para a gente através das pessoas que nos amam. Isso significa que Deus fala muito para você através dos teus pais. Deus fala muito a você através do teu pastor. Deus fala muito a você através desta igreja, de todo homem que sobe aqui, de toda mulher que, colocado nas mãos de Deus, se torna um porta-voz divino para a tua vida. Desce do altar que você construiu para você mesmo. Para de ser orgulhoso, prepotente, arrogante. Todas as nações que abraçaram tais características caíram, ruíram por terra. Babilônia, do alto de sua arrogância, ruiu. Todas as nações, os edomitas, ruíram. E quando você olha para o cenário bíblico, o motivo foi sempre o mesmo: orgulho, presunção. Baixa a tua bola, meu jovem. Escuta o que Deus quer te dizer, porque o que Ele tem que falar são palavras de vida, são palavras de salvação. Você vai sofrer um pouco neste mundo, porque é natural a todo aquele que quer servir a Deus também. Mas por Cristo vale muito a pena, porque nós vamos atravessar o deserto e chegar à terra prometida em nome de Jesus. Moisés, socorro, Moisés, bebemos águas amargas. É o jovem de Moisés, vacilei, Moisés, foi mal, Moisés. Ora ao Senhor, Moisés. Moisés foi conversar com Deus. E sabe o que é lindo? Deus tem sempre um jeito para a nossa vida. Eu não sei por quanto tempo você está bebendo água amarga. E eu disse para você no início que você não veio aqui em vão. Talvez a partir de agora, talvez não, eu creio que a partir de agora será o início para um processo de transformarmos esta água amarga em bênção. Só depende de você. Conversaram com Moisés e Deus deu uma solução: apanha um madeiro, jogue sobre as águas e as águas se transformarão em águas saudáveis. Madeiro, solução para amargura, decepção e frustração. O madeiro. Aí você olha para o Velho Testamento, o madeiro. Você olha para o Novo Testamento, o madeiro. O madeiro foi a solução no Velho Testamento. O madeiro continua sendo a solução no Novo Testamento. Só que agora esse madeiro se manifesta em forma de cruz. Lá, o Senhor Jesus garantiu que todas as tuas frustrações, decepções e amarguras seriam sanadas pelo sacrifício dele. Basta crer, basta se apropriar. Quando eu comecei meu ministério, foi no ano de 1998, meu primeiro ano como pastor. Eu comecei lá no Rio de Janeiro. Eu fui pastor auxiliar da Igreja Central do Rio de Janeiro, mas a minha função essencialmente era cuidar dos grupos que a igreja mantinha. Hoje esses grupos já se tornaram em igrejas maiores e independentes da própria Igreja Central. Mas, na ocasião, eu tomava conta de um destes grupos que chamava-se o Grupinho da Saúde, no Morro da Providência, primeira favela do Rio de Janeiro. Eu fui lá e para você ter acesso à igreja,
você tinha que ter uma autorização do tráfico, de modo que o irmão descia e nos acompanhava para fazermos as visitas e termos acesso e tudo mais, e somente acompanhado de um morador, no caso de um irmão da igreja, o acesso era facilitado. Era uma espécie de green card. Você tinha que pegar o green card para ter acesso lá na favela. Eu me recordo que uma vez eu fui fazer uma visita lá, e era um dia muito chuvoso, e eu vinha com meu guarda-chuva preto, a irmã da igreja que me acompanhava estava ao meu lado, ela no guarda-chuva dela, eu no meu guarda-chuva. Daqui a pouco houve uma estiagem, eu fechei o guarda-chuva, pus para baixo e continuamos subindo o beco. No final do mesmo tinha um largo onde os traficantes se encontravam, e quando eles olharam para mim, e todos eles consumindo drogas, eles olharam e não viram nas minhas mãos um guarda-chuva. Eles viram um objeto preto, e no entendimento dele tratava-se de uma arma. Eu nunca vi tanta metralhadora em cima de mim. Fui cercado por elas enquanto a irmã gritava: não mata o meu pastor, não! Eu nunca fiquei tão feliz em ser pastor. E aí expliquei tudo, tivemos acesso, lugar complicadinho. Estávamos fazendo uma santa ceia lá na igrejinha, e enquanto os irmãos faziam lava-pés, alguém estava sendo esfaqueado em frente à igreja por dívida junto ao tráfico de drogas. A posição da igrejinha era privilegiada, porque ficava do lado da boca de fumo. E os irmãos ali tinham muito constrangimento, muita dificuldade para assistirem às reuniões à noite. E quando eu, pela primeira vez, falei assim: irmãos, vamos fazer uma semana de oração? Aqui não, pastor. Semana de oração aqui não, porque à noite é complicado. Eu fui insistindo, eles não, até que finalmente, vamos lá, pela fé. Conseguimos realizar uma semana de oração, semana esta que tinha até então sido muito tranquila. Preguei normalmente, todos os dias, os irmãos foram chegando à medida em que a semana de oração fora sendo desenvolvida com certa tranquilidade, e eles assistiam, mas nenhuma visita, um grupinho pequeno, de aproximadamente 30 pessoas. Mas quando chegamos na sexta noite, véspera do encerramento da semana de oração, recebemos a nossa primeira visita. Um rapaz que entrou meio desajeitado, cabelo todo embaralhado, ao redor das narinas, em sua barba era muito perceptível, tudo sujo com um pó branco. Eu pensei assim: quem será essa figura? Pregando estava, pregando continuei. Eu não sabia de quem se tratava, mas os irmãos sabiam. Porque os irmãos começaram a regalar os olhos e cutucar um ao outro. O que está acontecendo? Pregando estava, pregando continuei. Só que teve um momento da minha mensagem que o indivíduo levantou a mão. E eu pensei: esse camarada está querendo falar. Eu vou fingir que eu não vi. Ele levantava a mão do meu lado direito, como se fosse esse lado aqui, e eu virava para o lado esquerdo. Irmãos, fé! Quando eu percebia que ele baixava o braço, eu voltava para cá, porque eu não posso fazer acepção de pessoas, e pregava para o lado de cá também. Aí levantava a mão de novo, eu: opa, irmãos! Tá. Ele baixava, eu voltava. Aí ele: opa! Culto todo assim. Já estava encerrando a mensagem quando ele se aborreceu. Ficou em pé e levantou as duas mãos. Aê! Vai deixar eu falar, não? Pois não? Senhor pastor da igreja? Sou sim. Ô pastor, é o seguinte, eu vim aqui porque eu não aguento mais matar ninguém. Eu vim aqui, pastor, porque eu não aguento mais roubar. E os irmãos?
Eu vim aqui para saber se tem jeito para mim. Tem jeito, pastor? Sim ou não? Sim. Quem crê que tem jeito, diga amém. Amém. Falei, tem jeito. Ele virou para mim e disse assim, é o poder de Deus na minha vida, né, pastor? Que vai me dar jeito, né? Eu falei, é sim, você tem razão, o poder de Deus atuando na tua vida vai transformar você. Sim ou não? Sim. Quem crê nisso, diga amém. Amém. E eu espero que você não passe por aquela porta sem o poder de Deus atuando na tua vida. Pastor, o senhor ora por mim? Eu, claro. E ele correu no pequeno corredor, se ajoelhou nos meus pés. Eu pedi à congregação que se ajoelhasse, eu também me ajoelhei e eu orei por ele. Ao terminar a oração, ele virou para mim e disse assim, pastor, eu queria conversar com o senhor no final do culto. Eu, tá bom, senta aqui que eu vou despedir da igreja e já volto para falar contigo. E aí eu fui lá, me despedi da igreja, os irmãos iam passando, pastor, estamos orando pelo senhor, tá? Tá bom. O outro irmão veio, pastor, fica firme na fé, tá? Tá bom. Tranquilo. Eu voltei para conversar com visitantes e os irmãos da igreja ficaram aglomerados lá na portinha, todo mundo olhando. E ele virou para mim e disse assim, ô pastor, o senhor não disse que tem jeito para mim? Eu falei, tem, disse. O senhor não disse que é o poder de Deus na minha vida? Sim, é o poder de Deus na sua vida. O senhor não orou para que o poder de Deus viesse sobre mim? Sim, orei. Pois é, pastor, o senhor orou e eu não senti poder de Deus nenhum. O senhor está mentindo para mim? Eu falei, claro que não. Pastor, é o seguinte, eu não vim aqui à toa, não. Deixa eu te mostrar uma coisa. Ele estava com a pochete do ombro direito, cruzando o tórax aqui embaixo do braço esquerdo. Ele abriu a pochete e me mostrou uma pistola. Pastor, o senhor não está mentindo, né? Eu não. Eu quero que o senhor ore por mim novamente. Pastor, se eu não sentir o poder de Deus, eu vou encher tua cara de tiro. Eu ajoelhei, meu irmão. Comecei a orar. Mas orei num fervor, meu irmão. Naquela hora eu virei um assembleano pentecostal, montei a mão. Estou clamando. Não sei se eu clamava por ele ou por minha vida. No meio da oração, o zíper da pochete fez assim, zip. Eu, Se naquela época tivesse aquela música dos arautos, eu só ia ouvir aquela estrofe assim, filho vai, chegou a hora. Aí terminei de orar, e a coragem para abrir os olhos. Foi um de cada vez. E falei para ele, você sentiu o poder de Deus? E ele falou assim, eu enchi tua cara de tiro. Eu falei, senta aí, irmãozinho. Agora quem vai me escutar é você. Quem que você pensa que é? Você não passa de um indivíduo que se submeteu ao domínio do diabo. E você acha que pode entrar aqui e vir afrontar um filho de Deus? Quem é você? Ele começou a chorar. E ele me disse assim, pastor, eu sou alguém que pela primeira vez na vida paro para escutar uma outra pessoa. Uma semana depois, ele foi assassinado por dívida junto ao tráfico de drogas. Uma alma frustrada,
decepcionada, amargurado. Um indivíduo que nunca parou para escutar o conselho daqueles que lhe amavam. Mas Deus deu para ele a oportunidade que ele precisava. Eu não sei qual é a tua frustração, não sei qual é a tua decepção, não sei qual é a tua amargura. Eu não sei que água amarga você anda consumindo aí na estrada da sua vida, eu não sei. Mas Deus não te colocou aqui nessa manhã e Deus não colocou você plugado através da internet à toa. Porque quando eu olho para a história do povo de Israel, eu vejo a solução de Deus. Através do madeiro, ele transformou a água amarga em bênção. O que era motivo de frustração, decepção e amargura, tornou-se motivo para honrar e glorificar o nome de Deus. Um milagre aconteceu. De repente você chegou aqui nessa manhã trazendo um monte de frustração, um monte de amargura, um monte de decepção, por inúmeros motivos, de repente por tua própria culpa, porque fez escolhas erradas e não quis escutar ninguém, não interessa. O fato é que Deus vai apanhar essa tua água amarga e transformá-la em bênção pelo poder de Jesus Cristo. Por isso que eu disse no início, você não veio aqui à toa. Qual é a tua água amarga? Qual é a tua frustração? Abra o seu coração para Deus nessa manhã. Tem nada a ver comigo, tem nada a ver com o pastor Eduardo, tem a ver com você e Deus. Tem a ver com você retirar esse pesado fardo dos teus ombros. E este fardo, ao ser retirado, fazer com que você tenha paz. O quarteto canta agora. E é Deus pedindo a tua água amarga. É Deus te dando uma chance para você vê-la sendo transformada em bênçãos. E enquanto eles estiverem cantando, em nome de Jesus, eu quero que você se levante de onde você está e venha aqui no altar do Senhor para entregar a Ele a tua água amarga. Eu não estou te perguntando o motivo da tua água amarga. É você e Deus. Mas o Senhor te chama. Sabe por quê? Ele quer transformar essa tua amargura em bênção. Traz a água para Ele. Traz a água amarga para Ele. Levanta daí, tenha coragem. O chamado divino vem através dessa canção. E nesta manhã, pelo poder de Deus, tua água amarga será transformada em bênção. Vem. Projetos e da vida que busquei, abro mão dos bens terrenos para ser filho de um rei, para ser forte na fraqueza, para ser luz na escuridão, para dar a outra face, espalhando o perdão. Abro mão da minha culpa para receber a paz e viver com esperança, avançando sempre mais no caminho de espinhos, onde carregado sou pela mão de quem me ama, pelo Deus que me salvou. Sigo em meu sonho, verei o meu Senhor. Fui salvo por sua graça, estou seguro em seu amor. O
já ficou para trás. Há um céu à minha espera, posso crer, meu Senhor. Esvazio por completo minhas mãos e meu viver, para que a luz do céu preencha cada espaço do meu ser. Eu quero a doce alegria e o prazer de confiar na promessa de um Deus que virá pra me buscar. Sigo em meu sonho, verei o meu Senhor. Fui salvo por sua graça, estou seguro em seu amor. O meu passado já ficou pra trás. Há um céu à minha espera, posso crer. Eu sigo em meu sonho, verei o meu Senhor. Fui salvo por sua graça, estou seguro em seu amor. O meu passado já ficou pra trás. Há um céu à minha espera, posso crer. Verei o meu Senhor. Verei o meu Senhor. Querido Deus, conforme tua orientação nessa manhã, estamos colocando diante do Senhor todas as nossas águas amargas, todas as nossas frustrações, e queremos te pedir perdão porque muitas vezes as águas amargas que nós consumimos são resultados das nossas más escolhas. E escolhemos mal porque não demos orientação, não demos ouvido à orientação da Tua Palavra, das pessoas que o Senhor usou para nos colocar na direção correta. Perdoa a nossa insubmissão, nossa prepotência. Nós descemos do nosso salto, do nosso altar, e descemos até os Teus pés, e te suplicamos agora, que toda a nossa amargura se transforme em bênção pelo poder da cruz de Cristo. Faz esse milagre na nossa vida, por favor. Estamos começando hoje uma semana de oração. Esse povo é tão ocupado, Senhor. É tanta atividade, escola, trabalho. Vai ser uma luta de repente estar aqui presente, mas de um jeito ou de outro, permita, Senhor, que tenhamos uma semana muito especial neste lugar. Não é especial porque sou eu que estou pregando, aliás, quem sou eu? Especial porque o Senhor reservou este momento, este período, para derramar sobre a Tua igreja, quem sabe, algo extraordinário. Nos abençoe. E que ao vermos a nossa água amarga sendo transformada em bênção, que possamos mostrar para todos a eficácia da Tua intervenção em nossa vida.
queremos te pedir um favorzinho agora, em nome de Jesus. Coloca o nosso nome no livro da vida. Essa é a maior bênção que queremos. Em nome de Cristo, amém.